O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, você vai ver que um consumidor inscrito sem aviso prévio nos cadastros de proteção ao crédito teve o recurso atendido pela Justiça. E vai conferir também a primeira reportagem da série sobre as instituições que compõem o sistema de justiça no Brasil. E ainda o balanço das atividades do Juizado do Torcedor e de grandes eventos durante a Copa do Mundo em Natal. E este é também o tema da nossa entrevista. O convidado é o coordenador do Judiciário Potiguar para a Copa, o juiz Agenor Fernandes. Não saia daí. O Justiça e Você volta em instantes para mostrar a atuação do Ministério Público. Até já. As 28 varas cíveis de sucessões, central de mandados, além das varas e juizados da Fazenda Pública instaladas no Fórum Miguel Seabra Fagundes, foram integradas oficialmente ao processo judicial eletrônico, o PJE. Com mais esta etapa de implantação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte se aproxima da meta de implantar o novo sistema de tramitação processual virtual em toda a comarca de Natal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vem cumprindo o cronograma, já havia implantado nos juizados especiais e está agora levando para as varas cíveis de Natal, varas de sucessões e varas da Fazenda Pública. E tem tido um sucesso muito grande nessa implantação. A presidência, a direção do tribunal vem empregando os esforços necessários e é um caso de êxito na implantação. O PJE é uma ferramenta imprescindível para agilizar a prestação jurisdicional, a eficiência e a eficácia dessa prestação. E eu acredito que até no final da nossa gestão a gente esteja com todo o Rio Grande do Norte interligado para o bem da população. Os cartórios de registro de imóveis do Rio Grande do Norte estão autorizados a averbar contratos particulares de compra e venda, os chamados contratos de gaveta. Também podem realizar a transferência desses imóveis. A medida vale para todos os contratos deste tipo, formalizados por instrumento público ou particular, desde que contratantes e testemunhas tenham as firmas reconhecidas no documento. A transmissão definitiva da propriedade do imóvel terá o registro realizado com a apresentação do termo de liberação da hipoteca ou documento equivalente. Estamos de volta. O Justiça e Você começa hoje uma série de reportagens que tratam das instituições que compõem o sistema de justiça do Brasil. Na primeira reportagem da série, você confere o que é e qual trabalho realizado pelo Ministério Público. Acompanhe. Quase todo mundo já ouviu falar no Ministério Público, mas na hora de explicar o que é ou qual a função dele, a dúvida é geral. O Ministério Público? Sei não tomo nem conhecimento. Serve para defender os direitos indisponíveis dos nossos cidadãos, até onde eu sei. Eu não sei responder, viu? Assim como o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e as advocacias privada e pública, o Ministério Público é uma das instituições que compõem o sistema de justiça do Brasil. A principal função é defender os interesses coletivos da sociedade. No âmbito dessa sua atuação, ele dispõe de vários instrumentos e mecanismos, dentre eles a denúncia criminal, né, e a ação civil pública. Ainda com esse enfoque nos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis, o Ministério Público atua no âmbito extrajudicial na busca das soluções de questões de interesse coletivo, como que envolvem as áreas da saúde, educação, meio ambiente, consumidor, que tem um espectro social e que repercutam no âmbito da própria coletividade. Presente em todo o país, a instituição é formada pelos Ministérios Público da União e os dos estados. O Ministério Público Federal atua em causas que são da competência da Justiça Federal, envolvendo normalmente órgãos públicos. Aquilo que não for da competência da Justiça Federal é tratado na Justiça Estadual e, portanto, tem atuação do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Federal é composto pelos procuradores regionais da República. A chefia da instituição cabe ao procurador-chefe.
Já os integrantes do Ministério Público Estadual são os promotores, que atuam no primeiro grau de jurisdição, e os procuradores, que exercem a função junto à segunda instância do Judiciário, os tribunais. O chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Entre outras atribuições, o Ministério Público oferece denúncias ao Judiciário, entra com ações, conduz inquéritos para apurar suspeitas de crimes, além de fiscalizar o cumprimento das leis. Além de desempenhar, de atuar no âmbito da defesa desses interesses, o Ministério Público é uma instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado e é uma instituição encarregada da defesa do regime democrático. Não é? E a defesa do regime democrático impõe uma atuação no sentido de fazer com que todas as instituições observem as normas, os regramentos, os direitos previstos constitucionalmente. E, nesse contexto, o Ministério Público atua em todos os poderes da República e instituições delas decorrentes. Embora o MP atue de forma independente do Poder Judiciário, promotores e procuradores têm as mesmas garantias asseguradas aos integrantes do Tribunal de Justiça. Entre as principais áreas de atuação do Ministério Público estão a criminal, defesa do patrimônio público, meio ambiente, saúde, cidadania, consumidor, direitos da infância, juventude e dos idosos, portadores de necessidades especiais e educação, entre outros. Qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público sempre que identificar uma violação aos direitos ou à lei. O cidadão ele pode vir ao Ministério Público Federal, à Procuradoria da República, onde ele pode fazer a sua reclamação presencial, ou então no site do Ministério Público Federal, onde ele tem um local próprio para que ele possa veicular a sua denúncia ou a sua reclamação. Na próxima semana, o Justiça e Você mostra a composição e o trabalho da Defensoria Pública. O juiz Valdir Maia determinou ao Itaú Unibanco a imediata retirada do nome de um consumidor dos cadastros de proteção ao crédito. Nos autos, o consumidor afirma que ficou sabendo da restrição ao tentar efetuar uma compra a prazo. O banco argumentou que a inscrição no SPC e Serasa foi decorrente de supostas dívidas contraídas pelo cliente. Porém, o consumidor alega que a referida dívida não corresponde a nenhum negócio efetuado por ele junto à instituição financeira. O magistrado ressaltou que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito só pode ocorrer com a certeza da legitimidade da dívida, o que inclui a prévia comunicação do fato ao consumidor. Outorga onerosa. É um instrumento jurídico usado para incentivar o desenvolvimento urbano. Outorgar significa conceder e onerosa quer dizer que essa concessão é feita em troca de um pagamento. A outorga onerosa significa o pagamento por aquele que recebe do poder público o direito de construir que antes não possuía. Os recursos obtidos são usados principalmente para regularização fundiária, programas habitacionais de interesse social, ordenamento da expansão urbana, implantação de equipamentos comunitários e criação de espaços públicos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre o trabalho realizado pelo Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos em Natal. Aproveite para acessar as nossas páginas nas redes sociais. Deixe sugestões e comentários sobre esta edição do Justiça e Você e sobre assuntos do seu interesse. Até já! Estamos de volta para falar sobre o trabalho realizado pelo Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos durante a Copa em Natal. No período do Mundial, o novo Aeroporto Internacional de Natal contou com uma das 6 unidades do juizado montadas pelo TJRN para dar assistência jurídica à população local e aos visitantes.
A estrutura foi preparada para resolver de maneira mais rápida os conflitos entre passageiros e empresas aéreas. Confira a reportagem. Entre embarques e desembarques, transtornos envolvendo atrasos, cancelamentos de voo, extravios de bagagem ou outras situações relativas a viagens aéreas podem acontecer. Para esses casos, uma equipe de funcionários e conciliadores, sob a coordenação de uma juíza, está pronta para auxiliar na realização de um acordo amigável entre os viajantes e as companhias aéreas. Esse é o objetivo do Juizado Especial do Aeroporto Internacional Aloysio Alves, ou Aeroporto Internacional de Natal, como é mais conhecido. O juizado ele está aqui para atender todos os problemas relacionados com transporte aéreo, com o contrato de transporte aéreo. Os problemas ocorridos nas 24 horas anteriores ao atendimento. Então, problemas como atraso em voo, cancelamento de voo, overbooking, extravio de bagagem, esse tipo de questões as pessoas podem trazer ao juizado do aeroporto, sempre que for preciso. A estrutura do Poder Judiciário Potiguar foi implantada em 10 de junho deste ano, especialmente para atender à alta demanda gerada pela Copa do Mundo de Futebol. Nos primeiros 15 dias de atuação, o novo juizado conseguiu resolver, por meio da conciliação, os casos encaminhados à unidade. As empresas têm se mostrado muito solícitas e predispostas a entrar num consenso com o consumidor. De acordo com a magistrada titular do juizado, a maior parte dos atendimentos prestados neste período estavam relacionados à documentação de passageiros. E saíram daqui satisfeitos, o acordo foi feito e já cumprido logo em seguida. Em regime de plantão, o juizado atende 24 horas por dia. Assim como nas demais unidades, o atendimento é gratuito e exclusivo para questões que envolvam valores de até 20 salários mínimos. Continuamos a falar sobre as atividades do Juizado do Torcedor com o convidado desta edição, o coordenador do Judiciário Potiguar para a Copa, o juiz Agenor Fernandes. Doutor Agenor, é um prazer ter o senhor aqui de volta conosco. O prazer é meu. Qual o balanço que o senhor faz desse trabalho? O balanço, nós tivemos 4 jogos em Natal e nos 4 jogos realizados, assim, dentro do estádio, na Arena das Dunas, não houve nenhuma ocorrência. Então o Juizado do Torcedor funcionou normalmente. E enviamos o relatório para o CNJ com relação às atividades do Juizado do Torcedor e não tivemos ocorrência, em que pese na área externa houve ocorrência no entorno da arena. Dentro da arena foi tranquilo? Foi tranquilo. E fora, que tipo de ocorrência? Fora nós tivemos ocorrências relacionadas a cambistas, tivemos ocorrências relacionadas a fogos de artifícios. E essas ocorrências elas foram encaminhadas para um grupo de trabalho que o tribunal criou, designando eu, Dr. Paulo Maia e Dr. Felipe Barros, para atuar nessas ocorrências com estrangeiros, a fim de dar celeridade, para que eles pudessem sair do Estado sem nenhuma pendência. Caso contrário, o processo poderia se estender e o estrangeiro deixar o país, não é isso? Justamente. Então nós tivemos 10 ocorrências desse tipo e ficamos com 3 pendências. Então tem 2 pendências relacionadas a 2 alemães e uma pendência relacionada a um americano. Então 2 alemães não vieram para a audiência, embora estivessem notificados, e o norte-americano ele não tinha conhecimento da audiência ainda. Então são 3 pendências que nesses 3 casos eu determinei a comunicação à Superintendência da Polícia Federal para que fizesse constar no banco de dados de proibidos com impedimentos com relação a não poder sair do país sem que eles resolvam suas pendências junto ao Estado. Se eles já saíram do Rio Grande do Norte, eles vão ter que voltar para responder ao processo? Justamente, se ele tentar sair por outro estado, então vai constar essa pendência. Na hora que ele apresentar o passaporte para poder sair do país, vai constar essa pendência, ele vai ter que retornar a Natal para resolver essas pendências. E o que são as pendências especificamente? Foram casos relacionados a cambistas e fogos de artifícios no entorno da Arena das Dunas. Eles vendendo ou comprando ingressos? Eles vendendo ingressos, acima do preço tabelado no ingresso. E naquela área proibida? Na área proibida. Doutor Agenor, fala-se muito em legado. Para a Justiça, qual o legado que a Copa deixa? Não só para a Justiça.
para todo o Estado, né? Eu acredito que foi uma experiência muito boa a gente ter participado, ter sido escolhido como sede para sediar a Copa do Mundo, e os legados nós estamos vendo aí, né, na nossa cidade, principalmente essa questão da mobilidade, né? Eu acho que foi muito importante, porque acredito eu que se não fosse a Copa, né, nós não teríamos essas obras no nosso estado, pelo menos a curto prazo. Talvez a longo prazo, nos 15, 20 anos, nós tivéssemos essas obras já realizadas, e ainda aquelas que irão ser realizadas daqui uns 2, 3 anos, ainda em razão da Copa. Então o legado material para o estado, para Natal, foi muito bom mesmo. Para o judiciário também eu acho que foi importante a gente ter participado num evento, num mega evento como é a Copa do Mundo, e se preparar para o próximo, né, daqui a 50 anos. Agora, o juizado do torcedor permanece lá na arena ou não? Independentemente da Copa, já existia o juizado do torcedor, né, e de grandes eventos, que foi só criado com outro nome, mas o juizado especial criminal ele já estava indo aos estádios. Então, é uma coisa que veio para ficar, né, o juizado do torcedor nos estádios. E vamos continuar após a Copa, indo para os grandes jogos em Natal, os grandes eventos em Natal, porque não somente serão jogos, mas também os grandes eventos que serão realizados aqui em Natal. E falando no que veio para ficar, como é que fica o juizado no aeroporto de São Gonçalo do Amarante? O juizado do aeroporto também foi uma experiência muito positiva. É uma decisão, assim, em todas as grandes capitais. As capitais têm, principalmente no aeroporto internacional, tem um juizado do aeroporto. Então, com essa experiência que nós tivemos no aeroporto, o tribunal vai avaliar, de acordo com a demanda existente nesse período, se tem interesse ou não de manter o aeroporto, o juizado do aeroporto lá no aeroporto. Dependendo da demanda. Dependendo da demanda. Doutor Janot, muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado também. E assim eu encerro mais esta edição. Lembrando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está nas redes sociais. Siga as nossas páginas e fique por dentro das notícias relacionadas ao Poder Judiciário. No Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no nosso site, você acessa os assuntos que foram destaque, revê esta e outras edições dos nossos programas e também pode interagir conosco pelos comentários. O Justiça e Você fica por aqui. Para você de casa, uma excelente semana e até o próximo programa.